Muito bem, vamos dar continuidade aos nossos assuntos aqui de intradermoterapia pressurizada na nossa plataforma Estética Lovers. E hoje eu vim mostrar dois dos equipamentos que eu mais utilizo aqui no meu espaço de trabalho, tá certo? São duas canetas da linha Electro Beauty, uma parceria Cosmo Beauty e Basal. Então, aqui eu tenho dois modelos e vou mostrar para vocês um pouquinho das peculiaridades e similaridades deles, tá? De cada equipamento eu tenho aqui a Injector Premium e tenho a Twister, tá certo? Vamos lá falar um pouquinho sobre esses equipamentos aqui tão maravilhosos que nos dão tantas opções aí de trabalho, né? Aqui eu tenho uma caneta de pressurização por meio de pressão pneumática, certo? E eu tenho dois níveis de pressão. Esses níveis de pressão são comandados aqui por essa alavanca. 45, primeiro clique, 90, segundo clique. E aí eu tenho uma caneta pressurizada, ó. Disparei. 90, primeiro clique, 45, primeiro clique, 90, segundo clique. E pressão, certo? O que quer dizer 45 e 90? Quer dizer a pressão, mas também delimita o alcance dessa caneta. Quando eu tenho aqui 45, são tecidos mais superficiais, derme, para um capilar, para uma injeção de produtos de clareamento, por exemplo, de revitalização, que eu quero que fique somente na epiderme e derme. Eu não quero que atravesse todas essas camadas e chegue até o tecido subcutâneo, por exemplo. Cada mescla para sua ação. Se o ativo não é lipolítico, se ele é hidratante, se ele é despigmentante, ele deve permanecer nas camadas mais superiores. Então, 45 graus. 90 graus eu vou trabalhar redução de gordura, né? Trabalhar região corporal, papada. Posso até mesmo trabalhar em nível facial também, com os devidos cuidados, né? Com relação, por exemplo, à bochecha, no emagrecimento facial. Se eu estou utilizando um despigmentante, eu vou aplicá-lo em nível superficial. Se eu estou aplicando um lipolítico, um acelerador metabólico, alguma coisa para gasto de gordura, eu vou aplicar em nível mais profundo. Então é isso que eu comando aqui na minha caneta, tá certo? Nessa pressão. 45 tecidos superficiais, 90 tecidos mais profundos. E aqui eu tenho um botãozinho que dispara e aí ele vai lançar por meio dessa pressão esse ativo para dentro do nosso corpo, tá? Por meio da pele, sem causar perfurações severas, ok? É só um jato que vai entrar ali e vai se espalhar lá dentro da pele. E aí, aqui eu tenho esse outro tamborzinho aqui, tá? Esse outro dispositivo aqui dentro desse equipamento, que é um medidor de volume. Então aqui eu tenho a pressão e aqui eu tenho o volume. Cada clique desse, estão ouvindo o clique? Cada clique corresponde a uma unidade e aqui eu tenho a capacidade para 30 unidades. Esse número 30 aqui é relativo a 30 unidades, 0,01, certo? E aí, cada giro que eu dou é uma unidade. Geralmente nas técnicas são de 3 a 5 unidades por disparo, geralmente. Lógico que as técnicas podem mudar, pode ser um disparo, pode ser 2, 3, 4. Eu já vi apenas 5 no máximo, mas não vou dizer que talvez não possa existir outras técnicas com outros formatos de disparo, né? Então aí, eu tenho aqui a capacidade de injetar o princípio ativo por meio de uma pressão pneumática. Ó. Pressionei, esse dispositivo vai exercer uma pressão no pistão aqui e vai automaticamente empurrar o ativo por meio da seringa. Aí aqui eu tenho a seringa, que já eu vou mostrar para vocês. Vou mostrar o primeiro equipamento e depois mostro a seringa de cada um deles, tá certo? Ok. Então essa é a Injector Premium. Resumindo, 2 níveis de pressão, capacidade para 30 unidades e cada clique é uma unidade. Eu vou dosando aqui quanto eu quero inserir na pele. Beleza. Esse novo modelo aqui é a Twister, tá? Essa caneta, ela já é um pouquinho diferente. Não tem alavanca.
A pressurização dela é feita por meio desse giro do tambor de pressão. Você gira ao contrário, como quem quisesse fechar, encostou, ok. Pressurizou. Vou apertar aqui agora para disparar. Ok. Mais uma vez. Reparem nesse botão que ele vai subir. Ele vai ativar. Ó, à medida que eu vou pressurizar, ele vai ativar. Pronto, ativou. Deu o clique, ativou o botão. Agora eu retorno aqui para escolher o meu nível de pressão. Aqui são 6 níveis de pressão, porque eu tenho 3 níveis de pressão absolutos e 3 níveis de pressão em metade desse nível absoluto, ou seja, 0,5, 1.0, 1.5, 2.0, 2.5 e 3.0, ou seja, 6 níveis de pressão. Isso é bom, porque às vezes eu quero superficial, mas eu quero muito superficial. Então aquele nível 1 é muito, aí eu coloco no meio. Ao mesmo tempo, às vezes eu quero um nível a mais do que o 1, ou mais do que o 2, aí eu vou no 2.5. E isso também foi constatado em cadáver Fresh Frozen. Fizemos algumas experiências com a pressão 3.0 e os resultados não foram bem satisfatórios com relação à lesão. Muita lesão epidérmica e um impacto muito grande, né? Então a gente observou que essa pressão não é boa. Utilizei também em mim mesmo, não tive boas experiências, também tive lesão epidérmica e promovi aí algumas hipercromias pós-inflamatórias. Então para mim não foi seguro, então não uso esse tipo de pressão 3.0, ok? Vou no máximo até o 2.0 e também em experimentos em cadáver Fresh Frozen nós descobrimos que essa pressão é a ideal, tá? Que ela chega até o tecido subcutâneo tranquilamente e não vai trazer dano epidérmico, vai ter boa espalhabilidade de ativos, então não tem porquê eu atuar em níveis mais profundos e também não tem porquê, se eu quero, por exemplo, redução de gordura, atuar em níveis mais superficiais, né? Então sempre tem que ser na medida certa para o tecido onde eu quero entregar o princípio ativo. Ok, então aqui eu tenho esses níveis de pressão que são delimitados de acordo com o tecido que eu quero trabalhar. Exemplo, lá no melasma eu quero o mais superficial possível. Qual é o mais superficial possível aqui? 0,5. Então é esse que eu vou usar. No capilar eu também quero bem superficial. Então eu vou utilizar 0,5. Já no Skin Buster eu quero uma pressão que chega até a derme. Então eu vou utilizar 1.0. Se eu quero chegar até tecido subcutâneo, 2.0. Então é isso, eu vou aumentando a pressão para que ele chegue mais profundamente. Mas tudo isso depende do objetivo do tratamento e do tipo de dermocosmético que você está utilizando também, né? Dos princípios ativos que você tem dentro do teu dermocosmético. Se eu estou utilizando lipolítico, eu quero que ele atinja tecido subcutâneo. Se eu estou utilizando um despigmentante, eu quero que ele atinja a epiderme, em níveis mais superficiais, que é ali que estão os melanócitos. Então, cada pressão vai ser delimitada de acordo com o objetivo do tratamento e de acordo também com o ativo que eu estou utilizando ali na minha mescla, tá certo? Por falar em mescla, óbvio, somente mesclas específicas para essa finalidade. Não tente quebrar galho, vou aplicar um reticulado aqui, vou pegar um que eu uso no injetável tradicional com agulhas e vou fazer a aplicação com a intradermoterapia pressurizada. Não vai dar certo. Por isso mesmo, vários problemas ocorreram e tem gente que morre de medo de pressurizada porque várias pessoas tiveram intercorrências querendo quebrar galho, né? Como os ativos aqui ainda não são muitos, são ativos que ainda estão escassos, né, de certa forma, se for comparar com outras coisas, como por exemplo o microagulhamento, são poucas mesclas ainda, mas a indústria está correndo e está produzindo cada vez mais mesclas, né? Então isso é legal. Então é isso, aí aqui eu faço a pressurização, pressurizei, beleza, está pressurizada, volto para a pressão que eu quero, vou colocar na máxima aqui para vocês ouvirem o disparo. Seguro aqui, um super disparo, né? Na 3.0, aquela que eu nunca uso, tá? Então, dessa forma, eu delimito
mais uma vez, pressurizar, estralou, volto, escolho a minha pressão, 1, 2, 3, escolho quantas unidades eu quero incidir, 5, ok, disparo. Legal, disparo para onde? Disparo o quê? É aí que entra a segunda parte da explicação aqui, que são esses dispositivos que estão para serem utilizados com esse equipamento, ou seja, as seringas e os adaptadores, certo? As seringas, né? É por ela que vai ser dispersado, vou até abrir aqui já, por ela que vai ser dispersado o ativo. Veja bem, essa aqui tem capacidade para 30 unidades, ou seja, 3 ml. Aqui, vocês vão ver bem no detalhe agora, que ela tem uma passagem muito fininha, por onde passa um jato muito fino. Esse jato muito fino é que vai penetrar na pele levando os ativos. Ele vai ser o jato de ativos que vai estar penetrando na pele e se espalhando lá dentro. É como se fosse uma agulha feita de líquido. Tamanha é a pressão, porque aqui eu tenho um êmbolo que eu vou puxar. Olha só. Então, quando a pressão vem aqui e bate com toda a força, ela empurra esse êmbolo e esse êmbolo, por sua vez, empurra o líquido que vai estar aqui dentro e ele vai sair por um orifício muito pequeno. Então, quanto menor o orifício, maior é a pressão. Então, essa pressão vai ser gigantesca a ponto de penetrar na pele, tá? Isso é intradermoterapia pressurizada. Essa é a raiz da intradermoterapia pressurizada. Uma pressão pneumática que exerce força sobre um líquido por meio de um êmbolo, e esse líquido vai procurar algum lugar para sair, ele vai encontrar esse orifício muito pequenininho e vai se moldar a esse orifício, tornando-se uma agulha de líquido ali para penetrar na pele, tá certo? E uma vez penetrado na pele, ele não sai mais, vai estar lá agindo, beleza? Então aqui esse reservatório tem a capacidade para 3 unidades e ele é desenvolvido para essa caneta que é a Injector Premium. Aqui eu tenho um local de encaixe, eu encaixo aqui e ela vai ter esse formato de trabalho. Alavanca de pressurização, tambor de dosimetria, cada clique 1 unidade, e aqui eu tenho a seringa que vai ter o reservatório para o meu princípio ativo, aí de acordo com o meu tratamento, de acordo com o que eu escolhi, tá certo? Beleza, então ó, vamos olhar o outro dispositivo aqui, feito para a caneta Twister. Nesse caso, um dispositivo um pouco maior, uma seringa maior. Aqui cabem 5 ml, ou seja, 50 unidades. Quanto mais unidades couber, mais disparo por vez ela vai poder fazer. Por exemplo, eu encho aqui, tem 50 unidades. 50 é maior que 30, né? Então, eu tenho aqui 10 disparos de 3 e aqui eu tenho mais disparos em comparação à seringa de 3 ml, que só tem 30, aqui eu tenho 50 disparos, tá? Então, vou tirar aqui a mesmo princípio, ela tem a dosimetria aqui de 50, ó, eu puxo também, tem a alavanca, beleza, ó. Então aqui eu vou fazer o encaixe aqui, que é diferente, né? Para uma seringa maior. Também tenho o tambor de pressurização, que também é o tambor de dosimetria de pressão. E aqui eu tenho o tambor de dosimetria de volume, ou seja, de quantidade de unidades que eu vou aplicar na pele. Cada clique, 1 unidade. Aqui eu tenho até 50 unidades nesse reservatório, tá certo? Ok. Como eu vou fazer para encher essa seringa com o princípio ativo? Vou mostrar aqui para vocês então. Então aqui eu tenho, claro que você vai estar de luva,
você vai estar com todos os cuidados, né? Aqui eu estou fazendo uma demonstração, nada disso aqui vai ser usado em ninguém, isso aqui tudo vai para o lixo depois da aula. Mas, ó, aqui eu tenho um produto específico para pressurizada, né? Nesse caso aqui, a Pressuriderm. Eu vou utilizar um adaptador, porque aqui eu não tenho como puxar por meio dessa seringa, ela não tem agulhas, né? Então eu uso um adaptador. Tem um adaptador para a seringa de 0,3. Eu encaixo ele aqui, ó. E prendo, beleza, tá vendo? Só que antes eu vou acoplar ali no produto. Ele tem uma agulha. Essa agulha aqui eu vou inserir no produto. Virei. Encaixei a seringa e é só puxar, ó. Tentando fazer de uma forma que vocês possam ver, tá? Lentamente, para evitar as bolhas. Tiro aqui. O produto está aqui dentro. Dificilmente você vai conseguir ver, mas está aqui. Venho aqui, abro todo o tambor, viu? Tem esse detalhe, tem que abrir o tambor. Se o tambor estiver fechado, o que acontece, ó? Não cabe. O êmbolo vai bater aqui, a haste aqui do êmbolo vai bater e eu não vou conseguir encaixar. Então abro todo o tambor antes. O tambor de dosimetria. Dosimetria de volume. E aí sim, ó. Agora encaixou bem. Aí eu venho aqui, antes de dosar, pressurizo. Se eu tentar dosar antes de pressurizar, eu vou espirrar ativo para todo lado. Então é importante eu pressurizar antes, tá? Então pressurizei, ó, beleza. Tá pressurizado, agora sim eu posso dosar. Aí venho aqui, faço a minha dosagem, ok? 3, 4, 5 unidades. E agora é só disparar. Fazer um disparo aqui no papel. Show de bola. Disparo ok. E com a Twister, mesma coisa. Vou tirar aqui o reservatório. Vou até girar de volta para vocês verem também que não entra. Aqui eu tenho um outro tipo de adaptador porque a seringa é diferente. Aí no caso será esse adaptador. Vou abrir aqui também. Vou trocar aqui, como eu falei para vocês, tudo isso vai para o lixo, então não tem importância, tá? Se você for fazer aí, tem que ter com toda a cautela e toda a biossegurança. Então, ó, encaixei ele aqui no frasco, encaixei o adaptador na seringa e vou aspirar. Pronto. Tiro, deixo aqui reservado no lugar. E ó, novamente, não entra, não encaixa. Aí eu tenho que ir lá, abrir todo o tambor de dosagem. Aí quando eu abro todinho, eu venho e encaixo. Aí sim. Pronto, agora encaixou perfeitamente. Venho aqui para dosar a pressão, para pressurizar também. Pressurizei. Volto, vou escolher minha pressão, quero pressão máxima, só para demonstração. Aí depois de pressurizar e escolher a pressão, eu venho escolher o volume. 1, 2, 3, 4, 5. Agora eu vou pressurizar aqui no papel. É uma pancadinha boa, né? Então é isso. Volume, pressão e dosagem de pressão, seringa, ativo e adaptadores. No caso dos modelos que eu estou utilizando aqui, tá? Essas são as nossas canetas Injector e Twister.